Olá, amigos. Vamos falar da lição de segunda-feira. O tema geral da semana é compartilhar a palavra. E a lição de segunda-feira fala sobre a palavra é criativa. Realmente a palavra de Deus tem um poder ilimitado, sobrenatural. Podemos ver isso no Gênesis. Através da nossa imaginação, podemos contemplar como tudo foi feito através da leitura. Você vai lendo o livro de Gênesis e vai assim se emocionando com a criação feita pela palavra divina. Deus falava e tudo acontecia. Então, a palavra de Deus é a palavra criativa. João disse que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo criou todas as coisas. Por isso, nós podemos dizer que o propósito criador da palavra é o propósito de trazer felicidade ao ser humano. Deus tinha tudo planejado em sua mente, foi executando de acordo com as necessidades do ser humano, fazendo um mundo belo através assim da criação. Por isso, podemos dizer que a natureza revela o Criador. Na Bíblia nós encontramos então duas revelações. A Bíblia nos revela o Criador e nos revela também o Salvador. Na pergunta 2 que temos na lição dessa semana, na lição de segunda-feira, existem 3 textos. E nesses 3 textos está escrito o seguinte: como os textos relacionados falam da palavra de Deus como uma palavra poderosa e criativa. No livro de Hebreus 1, verso 1, 2 e 3, diz assim: havendo Deus antigamente falado através dos profetas, muitas vezes, de muitas maneiras, nesses últimos tempos nos falou através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem também fez o mundo, sendo ele o resplendor do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a segunda passagem de Hebreus 4, verso 12. A terceira passagem, Salmo 33, verso 6 e verso 9, onde o salmista se expressa dessa maneira: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo sopro de sua boca. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele mandou, e tudo apareceu. A palavra de Deus, ela é criadora, e a sua representação maior está na pessoa do Senhor Jesus, Criador do céu e da terra, e de todas as criaturas. Por isso se tornou o nosso Redentor. A palavra de Deus é eficaz, penetra na alma humana para recriar a alma humana de novo à imagem e semelhança de Deus. Para que a palavra de Deus ela seja poderosa, ela tem que ter os atributos de realizar as coisas que declara. A palavra humana ela é poderosa ou fabulosa, mas a palavra de Deus ela é poderosa e criadora. Ela é eficaz. A palavra divina é poderosa porque ela é criadora, pois fala e faz as coisas existir daquilo que não existia antes. Um homem disse para Deus: se eu fosse o Senhor, eu teria feito tudo diferente. Se o Senhor pudesse me dar o poder, eu ia mostrar para o Senhor como eu iria criar o mundo. Então, nesta alegoria, Deus disse para o homem: então eu vou lhe dar o poder de você criar as coisas. E deu-lhe o poder de criar. E disse para o homem: pode começar. Posso começar? Disse Deus: pode começar. Mas o homem disse: mas escuta, mas eu vou começar, mas eu preciso de alguns elementos, eu preciso de terra, eu preciso de água, eu preciso de fogo, eu preciso de vento. Deus disse: espera aí, você vai começar a criação e você não tem esses elementos? Meu amigo, disse Deus, eu comecei a fazer a criação a partir do nada. Então comece também, crie a sua própria terra, crie a sua própria água. O homem disse: mas isso é impossível. Deus disse: para você é impossível, não foi para mim. E o homem então, em humildade, reconheceu que Deus realmente é o Criador de todas as coisas, porque a sua palavra ela é poderosa, ela é criadora. Por isso, nós podemos dizer que não existe nada mais assim sobrenatural, mais assim poderoso, potente do que a palavra do nosso Deus. O escritor do livro de Hebreus, ele diz em Hebreus 11, verso 3, o seguinte: pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram das coisas invisíveis. Essa é uma verdade solene que nos faz assim crer no poder de Deus como Criador. Ellen White, no livro
Desejar todas as nações, página 606. Ela diz o seguinte: os homens necessitam reconhecer a Deus como Criador do universo. Alguém que tudo ordena e executa. Alguém que faz com que tudo venha à existência do nada. Os seres humanos necessitam de mais larga visão do caráter divino e do caráter dos seus agentes também. Deus é o Criador. Um rapaz disse para um pastor de uma igreja: olha, eu não acredito tanto no que a Bíblia diz, porque as coisas me parecem meio fantasiosas. E o pastor disse: você já leu a Bíblia? Ele disse: já li a Bíblia, mas não encontrei muita coisa que me ajudasse muito, não. E o pastor disse: o que você leu da Bíblia? Eu li alguns capítulos de Gênesis, li alguns capítulos de Salmos, li alguns capítulos lá no Novo Testamento. E o pastor disse: você leu a respeito do poder de Deus retirando o povo do Egito? Você leu a respeito do que Deus pediu a Moisés para fazer o santuário? Você leu a respeito do que Deus fez dando as tábuas dos 10 mandamentos a Moisés? Você leu a respeito das profecias de Daniel e todas as suas interpretações? Você leu a respeito de Apocalipse e tudo que Deus revelou para João? Você leu a respeito do ministério de Jesus Cristo e tudo que ele fez pelo ser humano? Você leu a respeito do apóstolo Paulo e como foi transformado pelo poder da palavra? O rapaz disse: espera aí, pastor, eu como crítico não preciso saber de todas essas coisas. O pastor disse: meu amigo, meu jovem, o seu problema não é descrença, o seu problema é ignorância. Você precisa conhecer mais a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela é criadora. Muitas vezes as pessoas questionam a palavra de Deus porque não conseguem entender pela fé. A crença de que Deus é o Criador é pela fé. A palavra de Deus, ela é criadora. E os homens necessitam reconhecer Deus como Criador. O menino, aprendendo na tabuada, com sua mãe, assentada na soleira da porta, olhou para o céu, que se avermelhava no cair da tarde, e disse: mamãe, foi Deus que fez o mundo? E a mãe, com ternura, disse: sim, filho, foi o papai do céu que fez o mundo, fez as criaturas, fez os animaizinhos, ele fez tudo, fez o mar. E o menino pensou um pouco e disse: mamãe, como foi que Deus fez tudo? E a mãe disse: ele fez através da palavra. Ele foi falando e tudo foi aparecendo. O menino pensou por alguns momentos, ficou quieto e disse: do que ele fez todas as coisas? E a mãe respondeu com amor, dizendo: filho, Deus fez tudo através do seu amor e do seu poder. E o menino então abraçou a mãe na quietude da compreensão de que Deus é o Criador de todas as coisas. Temos que entender que esse poder criador pode nos alcançar. O dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador e nós somos suas criaturas. Isso está no livro Grande Conflito, página 436. O dever de adorar a Deus está no fato de que nós somos suas criaturas e Ele é o nosso Criador. Um homem questionava um pregador numa praça pública. O homem estava pregando, falando sobre Deus, sobre o poder da palavra. E aquele homem questionou e disse: eu não acredito em nada do que o senhor está falando. Isso aí tudo é besteira. Você está inventando essas coisas aí com esse livro aí, preto na mão, que todo mundo lê e não questiona nada. Eu questiono, eu não acredito em nada. E aquele homem então disse, aquele homem que estava ali falando, disse: o senhor poderia, por favor, vir até aqui? O homem veio, assentou-se num banquinho, e aquele pregador assentou-se numa cadeira que estava também ali preparada. O pregador disse: eu quero lhe fazer uma pergunta. Pois não, disse o crítico, pode fazer. Ele disse: um momentinho só. Pegou uma laranja que estava na bolsa, começou a descascar lentamente, o povo em volta só escutando, apreciando o que iria surgir dessa situação. E o pregador então descascou a laranja, cortou a tampinha, colocou na boca e comeu a tampa da laranja. Depois comeu a laranja inteira e disse para o homem: a minha pergunta para o senhor é: a laranja que eu chupei é doce ou é azeda? O homem disse: o senhor é doido? O senhor comeu a laranja, como é que o senhor me perguntou uma coisa dessa? Então aquele pregador disse: meu amigo, aí está o seu problema. O senhor nunca provou da palavra de Deus. O senhor nunca provou de Deus. Eu já provei. Eu sei o que representa ser modificado. Eu era um alcoólatra. Minha esposa fugia de mim. Eu batia minha esposa e meus filhos choravam. Eu não tinha nada que comer em casa. Tudo eu gastava na bebida. Mas um dia, Deus me deu o poder de ler a sua palavra. E ela recriou a minha vida. E por isso que hoje eu falo de Deus e de sua palavra, porque eu já experimentei. As pessoas aplaudiram aquele pregador
por causa dessa ilustração tão prática na vida dele. Deus abençoe. Que haja em nossa consciência, assim, o poder criativo de Deus em nossa vida. Possamos crer, pela fé, que Deus é o nosso Criador e Ele merece a nossa adoração. E que Sua palavra se torne, assim, o parâmetro inspirador de nossa vida. Deus te abençoe. Obrigado por sua atenção e até amanhã.